Como ter mais paz em casa, como ter paz no teu lar. Eu vim trazer esse tema porque eu estava bem almoçando hoje, bem quietinha, sozinha, e eu pensei, poxa, eu sinto uma paz muito grande no meu lar. E eu percebi também que são algumas atitudes que eu tenho na minha casa, desde quando eu me mudei para cá, eu comecei a aprender sobre muitas coisas e isso influencia muito na forma como a gente se sente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E esse tema eu acho importante porque às vezes a gente não se sente em casa, na nossa própria casa. A gente não sente que aqui é um lugar acolhedor. Às vezes na tua casa não tem sido um lugar acolhedor. E eu tenho aprendido ao longo, vai fazer um ano agora que eu, enfim, tenho a minha casa com o meu marido e tudo mais, mas eu já morava sozinha há 4 anos. E ao longo desse processo, eu aprendi que existem algumas atitudes, alguns hábitos que a gente tem dentro da nossa casa que influenciam muito na energia dela. Tem muitos lugares que a gente chega e a gente já se sente desconfortável, que a gente já se sente mais sobrecarregada, lugares que te estressam mais. E esse não é o caso da minha casa. Eu sinto realmente uma paz muito grande aqui e eu vou te compartilhar aqui nesse vídeo, que é um bate-papo bem sincero e como se realmente a gente estivesse conversando aqui, eu pudesse te dizer, poxa, faz isso que realmente faz muita diferença e pode ser que esteja faltando aí na tua casa. A primeira coisa que vai fazer diferença no teu lar, na tua casa, no teu espaço. E aqui eu até falo, se de repente tu ainda não tem a tua casa, mas tu tem um quarto ou algum ambiente que é teu dentro da casa, em qualquer lugar, aquele lugar vai ser um reflexo de como a gente é internamente, como o nosso emocional está, como a nossa energia está. É por isso que o meu primeiro ponto aqui, na verdade, que eu anotei, é ter um trabalho interno, é saber lidar com as nossas sombras, com as nossas emoções, com os nossos defeitos, com as nossas, com aquilo que não é bom de nós. E isso é um trabalho que a gente faz, assim, que é um trabalho prolongado. Eu comecei esse meu trabalho interno de lidar com os meus defeitos, lidar com aquilo que, como eu falo com as pessoas, como eu deixo as pessoas me influenciarem, o que eu faço com o que me acontece. É um trabalho que eu venho fazendo ao longo de mais de 6 anos e tudo isso tem gerado frutos, gerou frutos na minha vida e é por isso que eu criei esse canal, que é para compartilhar contigo que enquanto tu não fizer esse trabalho interno, esse trabalho de dentro para fora, o reflexo de fora ele é um reflexo interno. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Então, o primeiro ponto é esse, é tu começar esse trabalho interno. Como? Justamente fazendo tudo que eu falo aqui dentro do canal, fazendo meditação, fazendo leituras que sejam, que sejam leituras edificantes, tendo acesso a músicas que elevem a tua energia, acessar vídeos, acessar séries, novelas, enfim, coisas que realmente te deixem numa vibração mais para cima. E isso tudo vai influenciar também na forma como tu se sente. Fora o trabalho terapêutico que tu pode fazer, fora um trabalho de dores da tua infância que tu precisa também trabalhar. Então, assim, há muitas coisas internas que não tinha como eu deixar de fora, e sim, vai ser o primeiro ponto, porque se tu nunca fez isso, se tu nunca te trabalhou realmente as tuas dores, aquilo que tu viveu no teu passado, as tuas experiências, a tua família, tudo isso precisa ser trabalhado, olhado, mastigado e realmente soltar, que aí tu vai se sentir cada vez mais leve e aberta para ter mais paz na vida e, consequentemente, mais paz na tua casa. Para eu não me alongar muito, a gente já vai para o ponto 2, que é ter um olhar mais humano, é ter um olhar mais humilde. O que é isso, Bianca? Dentro daqui de casa mora só eu e meu marido. Então, eu tento sempre ter um olhar mais humano com ele e não simplesmente julgar ele
por alguma coisa que eu não gosto dentro da minha casa, ou se deixou de lavar tal coisa, se deixou. Tem uma coisa que ele faz muito, que é uma coisa que me incomoda muito, que é deixar a porta de banheiro aberta. Tem um negócio com isso muito forte. Isso me incomoda muito. Eu fico tendo aquela sensação de que tudo do banheiro de ruim tá vindo para casa. E eu falo com ele o tempo todo. Mas eu tento sempre tratar aquilo assim como algo que ele não faz por mal. Então, muitas vezes eu vou lá e fecho a porta sem falar nada. Às vezes eu só digo, olha a porta e fecho. Mas como vira uma coisa constante, é óbvio que em algum momento a gente pode se desgastar emocionalmente. E é isso que eu não me deixo. Me desgastar emocionalmente por coisas rasas, coisas superficiais e que podem ser resolvidas. Às vezes só tu sendo mais humilde, olhando para o outro, entendendo que ele é um ser humano que pode falhar, e assim como tu também, assim como eu posso falhar dentro de casa em vários aspectos, que às vezes eu não quero lavar a louça no mesmo momento, às vezes eu saio do sofá, deixo ele desorganizado, mas ele não me cobra e eu não cobro ele, porque é, é, a gente tende a se olhar como seres humanos que falham, mas que estão ali para melhorar. Então, quando tu trouxer esse olhar para tua casa, para as pessoas que moram contigo, com o teu marido, com a tua família, para o teu lar, tu vai sentir que vai gerar uma energia mais leve dentro da casa, não aquela cobrança excessiva, como se tu fosse perfeita e ficasse o tempo todo cobrando que as outras pessoas também fossem perfeitas. Outra coisa vai ser priorizar mais o silêncio do que a fala desgovernada. Eu coloquei aqui porque é justamente isso. Aqui dentro da minha casa eu sinto uma paz muito grande, porque a gente prioriza muito o silêncio. A gente já mora numa área que não passa tantos veículos, então assim para mim foi primordial morar num lugar que não passa muita moto, muito carro, porque esse barulho excessivo, eu sempre fui bem sensível a barulho e eu gosto do silêncio. O silêncio ele acalma, o silêncio ele te traz paz por si só. Então aqui em casa a gente sempre busca ter silêncio. Lógico que existem momentos, existem dias que a gente quer uma música alta, eu ponho uma música bem autona, fico cantando, eu trago aquela energia da música, mas no dia a dia, no geral, assim, a gente está sempre num ambiente bem tranquilo, com pouco barulho. No máximo, o Sansão faz barulho de cachorro latindo, e aí já começa a me incomodar se ele late demais. Mas não é que eu seja aquela louca do silêncio, que a casa é toda silêncio. Não, é porque realmente uma casa mais silenciosa, a gente fala com mais tranquilidade, a gente tem tempo para pensar, a gente tem como descansar e a gente acaba realmente gerando essa aura de paz na nossa casa, de lar mesmo. Porque a gente percebe que quando a gente vai para a rua, parece que a gente tem que estar o tempo todo conversando, compartilhando, falando no trabalho e tal. Quando tu chega na tua casa e tem muito barulho, tu não consegue ter aquele vazio mental para esvaziar o que tinha lá fora. Fica tudo misturado e acaba gerando mais estresse. Então eu acho que esse tipo de hábito que a gente tem aqui em casa, ele é muito salutar nesse sentido de trazer realmente essa sensação de paz e tranquilidade. Dá até para ouvir os passarinhos de manhã, a gente não liga televisão de manhã. Então tudo isso traz uma paz que vem de dentro para fora e quando a gente vai para o mundo, a gente acaba indo com um pouco mais de, como é que eu posso dizer, mais centrados mesmo. A quarta opção que eu coloquei aqui, que não é uma opção, na verdade, é algo que a gente deve fazer mesmo. A gente sempre faz a nossa oração de café da manhã. Às vezes eu tô com preguiça, às vezes eu acordo mais silenciosa, eu gosto muito de falar pela manhã, mas aí a gente sempre tem o hábito de continuar, de ter constância na nossa oração pela manhã. Essa oração da manhã, ela faz com que a gente faça uma breve meditação, que a gente dê uma acalmada nos ânimos, diminua a preocupação, a ansiedade. Basicamente, a nossa oração da manhã é falando sobre a ansiedade, as preocupações que a gente tem para ao longo do dia, para a nossa semana. Então, a gente realmente foca em colocar Deus no centro para trazer esse centramento e essa paz interior, independente se a gente estiver aqui em casa ou lá fora. Essa oração da manhã, ela traz uma paz que perpetua, vai até o final do dia, até aquela oração antes de dormir.
Isso para mim tem sido assim algo que eu quero colocar como tradição na minha família. Não sei se isso tem na tua família, na tua casa, mas se é a tua casa, se é o teu lar, eu já imagino que a gente mesma vai fazer as nossas tradições familiares a partir de nós, com os nossos filhos e por aí vai. Então, eu realmente acho que essa oração da manhã, ela traz essa quietude, essa paz mental, e ela tem feito grande diferença na minha vida. Desde que a gente começou a fazer, a gente já vai meio que, olha, antes de tomar o café, a gente já faz oração mesmo, estando cansados, às vezes meio sonolenta, no meu caso, ou enfim, o que possa acontecer, a gente fica revezando entre um e o outro, fazer a oração da manhã. Isso realmente fez e faz muita diferença. Outra coisa também que eu acho que faz muita diferença para tu ter paz na tua casa, para ter aquela sensação de leveza, que eu acho que está muito alinhada ali com a paz, é abrir as janelas e deixar entrar luz, é deixar entrar vento na tua casa, para circular a energia mesmo, o ar, para trazer aquele frescor para dentro de casa, não tá com aquele ambiente de casa fechada, úmida, sabe, com poeira, enfim, fazer mesmo isso assim. Então, de manhã a gente abre todas as janelas da casa, deixa entrar luz, deixa entrar vento, a gente deixa até o máximo de tempo que a gente puder, até o horário que a gente sai para trabalhar. Então, isso traz uma sensação de limpeza mesmo dentro da casa, de leveza. Fora as limpezas que a gente faz semanalmente, quase todos os domingos a gente limpa a casa, naquilo que for possível a gente limpar, que realmente estiver sujo. Eu percebo que no nosso lar, quando a gente passa a se acomodar com a sujeira, com a bagunça, é porque a gente está perdendo ali realmente uma boa forma de trazer paz para nossa casa. É muito, é muita sensação de paz e gostosa quando tu chega na tua casa e ela tá organizada, ela tá limpa, ela tá cheirosa. Usar também aqueles cheirinhos de casa. Então, assim, são coisas muito simples que fazem, dá um toque diferente, dá um toque de paz, de lar, que eu não ligava antes, mas depois que eu vim para cá, na verdade, desde quando eu comecei a morar sozinha, eu sempre gostei desse cheirinho, desse conforto na casa. Então, quando eu me casei, que a gente veio morar para cá, para nossa casa, eu senti que isso era algo ainda maior, manter o máximo a organização, apesar de eu ser um pouquinho bagunceira, manter a organização e manter limpeza e claridade, assim, na casa. Eu acho isso primordial para tu sentir que é um lar, que tem paz. O outro que eu coloquei aqui, que é por último também, mas eu acho que teria várias coisas para falar aqui, é usar TV e barulhos de coisas que a gente não escolhe, assim, em momentos muito específicos. Então, como eu falei, a gente não usa televisão pela manhã para assistir jornal logo que a gente acorda, até porque fica contraditório a gente fazer uma oração para trazer paz, para a gente se sentir mais confiante para o nosso dia, e ser bombardeado de um monte de informação que acaba sobrecarregando a nossa mente e a gente acaba confundindo com os nossos próprios problemas, com os problemas do que está acontecendo no mundo. Então a gente não faz isso. Existem dias esporádicos mesmo que a gente liga a TV no canal aberto. Na maioria das vezes a gente está sempre assistindo alguma coisa no canal fechado. Eu acho que isso contribui muito para a gente ter paz na nossa casa, porque acaba que a informação que chega é só aquela que a gente vai atrás mesmo, não é aquilo que tá. É como se a nossa casa estivesse aberta para qualquer tipo de informação chegar. E eu sempre fui muito sensível quanto à informação, quanto à notícia. E eu fui descobrir isso depois de muito tempo, que isso não me fazia bem, que isso mexia com o meu emocional, que isso acabava infiltrando aqui em mim, nas minhas emoções. E quando eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, eu percebi que tem certas coisas, tem certas portas que a gente precisa fechar, tem certos limites que a gente precisa dar, tanto para pessoas quanto para o que vai entrar no nosso consciente, no nosso subconsciente, naquilo que a gente absorve do mundo. Então, essa esse controle, assim, dessa informação, dessa TV, eu acho que também ajuda muito para eu ter essa sensação de paz na minha casa.
E é isso, esse vídeo de hoje é bem basicão, mas eu acho que seria bem interessante tu colocar aqui embaixo o que que faz que tu sinta mais paz na tua casa e o que faz com que tu não se sinta em paz na tua casa. É muito ruim quando a gente chega na nossa casa e a gente não se sente em paz e a gente fica com aquele desconforto, aquela sensação sempre de querer sair, de querer fugir do nosso lugar, que na verdade deveria ser muito, muito acolhedor, deveria ser algo que realmente te abraçasse, um lugar que realmente tu se sinta em paz, se sinta acolhido, tanto com a casa em si, quanto com as pessoas que moram. Eu acredito que isso é algo que influencia muito nos resultados das coisas que a gente tem lá fora. Então é isso, até o próximo vídeo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí que tu pode compartilhar aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se nunca viu nenhum vídeo meu por aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo.